Meu nome é Lucivane, sou participante da Leitura e hoje irei contar um conto de minha autoria para a Semana Gastronômica da Leitura. Se chama O Maracujá e o Mousse de Maracujá. Havia um maracujá muito simpático que resolveu passear pelo seu quintal. Ele era muito simpático e por isso todos gostavam muito dele e eram muito seus amigos. Seu melhor amigo era o Granulado e ele resolveu visitá-lo. Chegando na casa do Granulado, deparou-se com ele preparando uma receita e ele perguntou: "O que estás fazendo, meu amigo?" E o Granulado respondeu: "Estou preparando uma receita, um sorvete de coco." E o maracujá falou: "Olha, mas é uma ótima ideia, uma deliciosa sobremesa." O Granulado falou: "E o que a gente fazer alguma receita também?" E o maracujá falou: "Boa ideia, mas que sobremesa eu poderia fazer?" E ele saiu pensando no que ele iria fazer. E aí ele pensou, já sei, uma excelente sobremesa é o mousse. E nada melhor que um mousse de maracujá. E aí ele preparou tudo para fazer o mousse, mas ele sabia que sozinho ele não conseguiria fazer. Ele precisava de ajuda. E então ele procurou alguns amigos para ajudá-lo. Para ajudá-lo ele procurou o creme de leite, o leite condensado, a gelatina incolor, a água e também o açúcar. Todos ali gostavam muito dele e não pensaram duas vezes para ajudá-lo. O único que não concordou ajudá-lo foi o liquidificador. E aí ele ficou pensando em como poderia convencer o liquidificador, mas ele não conseguiu pensar em nada. Então o liquidificador fez uma proposta de que o maracujá desse metade do mousse a ele e ele ajudaria o maracujá a fazer o mousse. Mas o maracujá não queria dar a metade do mousse ao liquidificador, pois ele queria dar ao Granulado, pois era ele seu melhor amigo e foi dele a ideia de fazer alguma receita. E aí ele saiu pensando no que fazer e resolveu ir à casa do Granulado para os dois pensar juntos em alguma solução. Chegando lá, ele contou tudo ao Granulado e ele falou que não queria metade do mousse, pois ele já estaria fazendo o sorvete de coco e ele poderia dar metade do mousse ao liquidificador, mas o maracujá queria dar ao Granulado. Mas ele sabia que se o liquidificador não o ajudasse, ele não iria conseguir fazer. Então ele voltou, começou tudo direitinho com o liquidificador e aceitou dar metade do mousse a ele. Então eles fizeram o mousse, o liquidificador ficou com metade e o Granulado ficou com o sorvete que já estava fazendo. Olá, me chamo Stephanie, estou no colégio nessa página Brito, no ano Silvestre Pertinho, Ribeirão do Amparo, Bahia. Eu vou falar para vocês uma receita. O nome do título é Os Ingredientes do Bolo. Em um final de semana, a farinha resolveu fazer um bolo. Só que precisava de ingredientes, então pensou, falou, vou falar com Leite. Aí foi até o Leite e falou: "Leite, bora fazer um bolo esse final de semana?" Então o Leite concordou, falou: "Bora." Aí, só que ele falou: "Só esses dois ingredientes nossos não dá para fazer o bolo, precisa de mais." Então ela pensou: "Vou falar com os ovos." Foi lá, falou: "Ovos, bora fazer um bolo esse final de semana?" Ele falou: "Bora." Só que será que esses 3 ingredientes nossos dá para fazer o bolo? Ela falou: "Não, precisa de mais. Só que nós vamos pensar no resto." Então o bolo falou, ou a farinha falou. "E também tem um recheio do bolo por cima. Nós precisa de Nescau. Então eu vou falar lá com Nescau." Chegou e falou: "Nescau, eu quero fazer um bolo e precisa da cobertura. E você quer nos ajudar? Você bora fazer o recheio?" Ele: "Bora."
E também precisava do leite condensado. Então a farinha foi falar com o leite condensado e ela também concordou. Então começaram a preparar, fazer o bolo. Então começaram a bater 3 ovos. Pegaram uma bandeja, colocaram a farinha preparada e o leite. Bateu com a colher e os ovos batendo no liquidificador. Quando os ovos já estavam bom, desligaram o liquidificador, colocaram junto com o leite a farinha na vasilha e começou a bater de colher. Quando a massa já estava preparada para ir ao forno, pegaram a forma, a manteiga, passou na forma, passou o bolo, aí botou o preparo, ligaram o forno, colocaram, esperaram até dar o ponto para tirar. Quando deu o ponto, tiraram, pegou o Nescau, leite condensado, botou na panela, colocou no fogo e começou a misturar. Quando já estava bom, colocou em cima do bolo, todo com capricho, com calma. Então, o bolo ficou pronto, só era comer.